Olá, voltamos aqui mais uma vez para falar de mais um filme aqui no Natoterapia. Dessa vez o filme que a gente acabou de assistir é A Livraria, que é um filme de 2017, dirigido por Isabel Coixet. O livro conta a história de uma viúva na década de 50 do século 20, que resolve ir para uma cidade pequena, reconstruir sua vida e abrir uma livraria. Então ela compra uma casa antiga, uma casa velha, e tenta montar essa livraria, quando vê que várias pessoas do vilarejo ali onde ela mora resolvem fazer oposição à abertura de uma livraria. E o filme basicamente conta essa história. Luísa, o que você tem a dizer sobre A Livraria? Eu gostei muito desse filme. Eu acho que ele é um filme que é... Eu não consigo pensar em outra palavra que não muito fofo. Ele é um filme muito fofo. A história em torno da abertura da livraria, eu acho que é super interessante porque mostra muito bem como que funcionam as disputas e os poderes em uma cidadezinha pequena, né? Eu acho que, de alguma forma, quem veio ou quem já morou em uma cidade pequena se identifica um pouco com essas dinâmicas, né? O fato dela querer abrir a livraria faz com que ela vire uma espécie de persona não grata na cidade, ao mesmo tempo alvo de uma série de fofocas, porque a decisão dela acaba impactando aí os planos de uma família mais tradicional e cheia de dinheiro, que tem outros planos para fazer com a casa que ela acaba comprando para fazer a livraria dela. Eu acho que é um filme que é muito interessante porque ele, diferente dos filmes tradicionais de comédia romântica, ainda que ele aborde a questão de um romance, né? Ela conhece o marido que faleceu numa livraria, então tem toda uma questão afetiva dela com a ideia de abrir uma livraria. Mas eu acho que ao invés de girar em torno do romance, o filme gira em torno do amor pelos livros. E eu acho que isso traz alguns elementos mais interessantes do que se fosse simplesmente um filme de romance. Eu acho que a primeira coisa muito importante para destacar no filme é que ele é um grande filme, assim como você falou, que cultua os livros. Ele é um filme para falar de livros. Então, eu olho o filme como o livro sendo o grande protagonista dele. Por exemplo, o lançamento e a chegada do Lolita. O envio que ela faz pro solteirão lá, viúvo, que mora no castelo, do Fahrenheit 451. Então, o filme gira em torno da grande prática do livro, que é uma prática que une pessoas. Então, o mundo é meio que dividido entre as pessoas que têm afeto e que trocam informações no mundo dos livros e o resto do mundo, que é esse mundo de intrigas, de disputa, de briga, de confusões, de propriedade, do capital. Então eu acho que o filme meio que trata os livros como uma espécie de reserva do sonho, onde é possível sonhar, onde é possível viver, onde é possível imaginar um mundo que está se esvaindo nas mãos por conta dos sistemas, né? E eu acho que, assim, nesse sentido é super interessante pensar também que, e eu acho que isso não é um spoiler, não tem problema dizer, mas o fato de que a pessoa que tá querendo fazer outras coisas com aquele espaço, né, ela quer criar um centro de artes, né, e eu acho que o filme faz ele coloca em perspectiva essas duas visões, essa visão burocrática da arte, né, porque a pessoa tá lá toda engajada em criar um centro de artes, quando na verdade a ética de vida dela tem muito pouco a ver com aquilo que diz respeito à arte, né? Que é a liberdade, a relação com o outro, a expressão de si, né? E ao passo que a outra moça, na singeleza da relação que ela tem com a livraria, ela fala muito mais da arte do que a outra que quer fazer um centro de artes. E aí qual é o sentido de criar um espaço que é dedicado às artes se você não é um apaixonado pelas artes e por aquilo que a arte proporciona, que é você poder contemplá-la na presença de outras pessoas e compartilhar com outros aquilo que a arte provoca em você, né? Uma das cenas que eu acho mais bonita do filme é quando ela vai encontrar o viúvo lá no castelo por um café da tarde, e aí ele diz pra ela que o que ela tem é fascinante porque é coragem. E aí eu acho isso muito marcante, porque é como se ele estivesse dizendo que o que os livros te dão é imaginação. E essa imaginação te dá a força possível para resistir ao resto do mundo com muita coragem. Então, a gente sempre costuma imaginar que a pessoa que escreve, que se dedica aos livros, é um intelectual, uma pessoa mais frágil, alguém que foi pro mundo dos livros porque o resto do mundo não acolheu ele. Como se o que sobrasse para você é ser um intelectual. Então, o filme meio que mostra o contrário, que o mundo dos livros é uma saída potente de força e de colocação no mundo
e de marcação de um lugar. Tanto que quando ela passa a convidar a menininha para trabalhar com ela, o que a gente vê é uma menina que vai crescendo também com a mesma força, com a mesma coragem, porque ela vai se aproximando da potência que o mundo dos livros tem. E além disso, eu acho que tem uma outra coisa que o filme ensina, que é uma espécie de ética do livro, que é como o cuidado que você tem com um livro te educa a cuidar do mundo. Porque um livro você não pode molhar, você não pode deixar juntar tanta poeira, você não pode deixar em qualquer lugar. Existe uma forma de armazenar. Então, o cuidado com os livros te prepara também para cuidar do outro. Então, você passa a contemplar o mundo com outro olhar se você consegue aprender essa ética que vem justamente dos livros. E nada melhor do que fazer isso numa livraria, né? E é muito legal, eu acho, ver como que a presença da livraria numa cidade mobiliza as pessoas, né? Porque nem todo mundo se torna aficionado por livros. Não é essa a questão, porque eu acho que a questão não é essa. Não é você convencer as pessoas de que o livro é bom. Mas eu acho que a presença da livraria e o fato dela existir na cidade já move a cidade de uma maneira que a cidade não era movida antes, né? Tem um momento que a gente fica sabendo que já houve uma vez uma livraria naquela cidade, mas por várias razões o dono da livraria não deu conta de manter a livraria aberta, né? Então, eu acho que nesse sentido também, quando o amigo dela que mora solitário e que também é meio que uma persona não grata na cidade, né? Fala pra ela que ela tem muita coragem. Eu acho que também é essa coragem, é a coragem de fazer com que as coisas se movimentem, né? Não só enfrentar, naquele caso, as forças e as pessoas que desejam que a livraria não esteja ali, mas de enfrentar todas as mudanças que a presença da livraria vai fazer naquela cidade, né? Eu não sei se é porque eu sou fascinado por livro, mas eu sempre tenho a sensação, quando eu tô andando pela cidade, fico vendo lojas de roupa, loja de bugiganga, loja não sei o que lá, e livraria, loja não sei o que lá, e sebo. Eu sempre acho que aquele lugar é um pouco mágico, como se ali tivesse guardado alguma coisa ou resistido alguma coisa que o mundo não gostaria que acontecesse. Então eu tenho essa percepção de que a livraria nessa cidade é mais do que um espaço físico, mas a promoção daquilo que o mundo não quer deixar que as coisas existam. Então é isso. O que a livraria faz é justamente, como você disse, criar uma espécie de resistência pro impensado, como se a cidade fosse andar sempre da mesma forma, e a partir do momento que existe a livraria, todo mundo fica em alerta porque pensa, o que pode mudar no mundo agora que existe essa livraria aqui? E aí traz um medo para todo mundo, né? Sim, com certeza. E eu acho que uma coisa que me chama muita atenção no filme é exatamente o poder contagiante do livro. Quase como se a presença do livro pudesse infectar as pessoas de uma espécie de inquietude que é perigosa para a manutenção das coisas como elas são. Pela sua imprevisibilidade, inclusive. E aí eu sinto a mesma coisa que você. Eu acho que assistir esse filme para uma pessoa que é fanática por livros é mesmo passar ali 1h30 contemplando esse poder não dito e imaginado e tão potente de um simples livro, né? De uma simples história. E aí isso vai além do Lolita, por exemplo. É super interessante a discussão que o filme faz sobre o lançamento do livro, né? Que é um livro que estava chocando a sociedade na época e não deixou de chocar a sociedade até hoje. É um livro que é frequentemente alvo de uma série de debates, mas não só de um livro que choca, mas de todos os livros. Todos os livros têm o potencial de fazer com que você descubra algo que depois que você descobre, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Perfeito. Então vamos agora para aquele grande momento mais importante de nosso podcast. Luísa e suas tranças. Que nota você dá para A Livraria? Minha nota para esse filme é um 8. Eu diria que o filme é um 7,5, mas como uma pessoa muito apaixonada por livros, é um deleite tão grande ver um filme tão singelo falando sobre nada mais, nada menos do que o poder dos livros de mudar o mundo. Ele merece meio ponto a mais, não necessariamente pelo filme que ele é, mas pelo que ele desperta em um amante dos livros quando assiste. Eu vou seguir a relatoria e vou também dar um 8, principalmente porque eu vi algumas críticas
que fizeram sobre o filme dizendo que ele não convence. Eu acho que pelo contrário, eu acho que o filme ele é muito mais político do que se imagina. Em um mundo em que se quer falar de política um tempo inteiro, um filme como A Livraria, que faz uma política do livro, uma promoção do livro, ele é muito mais político do que a gente pode imaginar e é muito mais importante do que a gente pode imaginar. Principalmente porque ele resolve contar uma história, que também é uma coisa que muita gente tem abandonado em nome de querer passar uma grandes lições de moral. Eu acho que mais do que dar grandes lições de moral, o livro conta uma grande história que a gente assiste, se encanta, reflete e quer viver muito mais dentro dos livros a partir de A Livraria. E voltamos em breve com mais um podcast, com mais uma conversa, com mais um filme, com mais um livro e com mais vozes aveludadas falando sobre coisas maravilhosas desse mundo. Siga Nota Terapia nas redes sociais, porque voltamos em breve. Até mais. Até mais.